bem, estamos aqui de volta. Vamos fazer agora dois exemplos sobre rotação, que são exemplos bastante práticos, né, que envolvem energia de rotação e energia não de rotação combinada. Muito bem, o primeiro exemplo que eu vou pegar para vocês, então o exemplo 1, vai ser uma roldana. Você tem uma roldana presa, então existe aqui uma roldana. Essa roldana, obviamente, ela tem uma massa distribuída, ela é quase, vamos dizer assim, um anel de massa. A roldana tem uma massa M, maiúsculo, e eu tenho preso a ela, tenho aqui um rolo de fio, e a massa do rolo de corda é muito pequena, mas tem um peso associado a ela. No extremo tem um peso, e esse peso vai cair, tá certo? Esse peso, ele vai se movimentar, e nós queremos saber qual é a velocidade dele, se ele saiu de uma altura inicial aqui, que eu vou chamar de H, é a altura inicial. O que vai acontecer quando ele estiver a uma altura Y? Com que velocidade ele vai estar? Se a gente resolver esse problema anteriormente, os elementos que nós tínhamos eram elementos que não envolvia consumir energia potencial gravitacional na roldana. Mas agora a roldana tem massa, e ela rodando, ela tem energia. Portanto, uma parte da energia potencial dessa massa, que eu vou chamar uma massa de valor eminho, né? Claro que aqui tem o campo gravitacional agindo, né? Senão esse peso não desce. Então nós queremos resolver esse problema. Esse problema, ele tem que levar em conta a rotação. É um exemplo simples, mas tem que levar em conta a rotação do volante, da polia agora, né? É um exemplo que a polia tem massa e tem um raio, né? Obviamente que tudo que fala de rotação. E nós sabemos que se eu considerar essa polia como um anel, né? Que é próximo que ela é, de raio R, nós aprendemos que o momento de inércia dela é mr². Nós já aprendemos isso anteriormente. Então agora ele tem um momento de inércia, tem uma massa e vai cair o sistema. Então, como que a gente aplica aqui as regras? Nós temos mais um elemento para adicionar, porque agora a energia total do sistema, ela tem energia cinética, ela tem energia potencial gravitacional e ela tem, nós chamamos a energia potencial gravitacional de U, né? Então ela tem energia cinética de rotação. Então tem energia cinética translacional da massa, tem energia cinética de rotação e tem energia potencial gravitacional. Inicialmente o problema começa com uma energia total inicial, que o sistema está parado, né? Nós vamos dizer que nessa altura a velocidade da massa é zero. Precisava ser zero? Não, poderia fazer o que você quiser. Mas ele foi solto daqui, dessa distância, com velocidade zero. Então, inicialmente, nós temos m, g, h de energia. E quando tiver uma distância y, tá certo? A energia, quando a massa tiver a posição y, quando essa massa se deslocou até aqui, eu continuo tendo uma energia potencial agora da massa, que é mgy. Aí você tem a cinética, que é meio de mv², que é a cinética translacional da massa m minúscula, e tem a rotacional, que é meio de momento de inércia vezes ω² da roldana. O problema agora é nós identificarmos quem é o ω. Note, toda vez que uma porção de cordão descer, um equivalente tem que rodar. Portanto, quando o cordão desceu de 2πr, a roda deu uma volta. Ou seja, a parte da superfície da roldana anda a mesma velocidade da corda. Claro, eles estão em contato, inclusive. Andam a mesma velocidade. Portanto, a velocidade e o raio da roldana estão relacionados através da relação que nós vimos anteriormente, que é a relação entre velocidade linear ou tangencial e velocidade rotacional. Então, nesse lugar aqui, você pode substituir por v² sobre r. Então, aqui é um meio de v² sobre r. Quadrado, né?
que é o ômega quadrado. Tá certo? Muito bem. E no lugar do I, você pode colocar o mr quadrado. Então, vou vir aqui e vou colocar mais meio de mr quadrado. Então, essa é a expressão que eu tenho para a energia. E elas são iguais. Portanto, mg, essas duas expressões são iguais, né? Portanto, eu tenho que mgh é igual a mgy mais meio de mv quadrado mais meio, note que esse r cancela, meio de emão v quadrado. Faz sentido isso aqui? Claro, porque toda a massa aqui está se deslocando com velocidade v igual a massa caindo naquele instante. O y está variando. Portanto, aqui eu posso agora escrever que mg h menos y, que eu passei para cá, o y, é igual a meio de eminho mais emão v quadrado. E dessa expressão eu tiro qual que é a velocidade, não é? Qual que é a velocidade da massa a uma distância y. E aqui é exatamente igual a 2 mg h menos y, quando y for igual a 0, é a velocidade máxima que ele vai atingir, dividido por eminho mais emão, tudo isso raiz quadrada, e obviamente eu estou considerando aqui da maneira como raiz quadrada não precisa levar nenhum sinal negativo, que nós já estamos assumindo que o que está descendo é positivo. Então essa é a velocidade que eu tenho para a massa quando está a uma altura y. Note que se emão for 0, tá certo? Se emão for 0, isso aqui cancela e você tem a famosa expressão aí da queda dos corpos com aceleração g da gravidade. Tá certo? Esse é um exemplo. Mas vamos pegar um exemplo, vamos complicar um pouquinho mais o exemplo nessa linha aqui, para fazer um segundo exemplo nessa direção de velocidade de rotação e energia de rotação. Muito bem. O segundo exemplo que eu vou considerar agora, não é? É o seguinte. Vamos pegar o seguinte exemplo. Eu vou pegar a famosa máquina de Atwood que nós já resolvemos. Então eu tenho aqui uma polia, certo? E a polia agora, ela vai ser um disco rígido. Então ela é um disco rígido. O disco rígido, quando eu tenho uma polia que é um disco rígido, você pode calcular o momento de inércia. O momento de inércia da polia, que é um disco rígido, é meio de mr quadrado, tá bom? Onde m é a massa total. Isso é uma polia que tem aqui a massa total na polia. E eu tenho agora uma situação onde eu tenho uma cordinha, eu tenho uma massa aqui pendurada, uma massa que eu vou chamar de M1, eu tenho uma outra massa que eu vou chamar de M2, elas estão caindo aqui, né? Elas estão sujeitas à gravidade. Vou imaginar que elas estão a uma distância aqui, referencial, para poder pegar energia gravitacional. Eu vou imaginar M2 menor do que M1, de tal maneira que isso vai rodar nesse sentido. Então a rotação da roldana e o deslocamento da polia é nesse sentido. E eu simplesmente soltei a massa a uma certa altura h, como antes. Só que agora eu quero saber qual deve ser a velocidade do sistema quando essa massa em questão tiver a uma altura y do chão aqui, né? Um referencial. Inicialmente foi soltado h e agora ela vem até uma altura y. Muito bem. A solução desse problema, mudando de cor aqui para ficar mais elegante, é igual. Nós temos velocidade, nós temos que levar em conta a energia de rotação, a energia de translação e a energia gravitacional. Inicialmente, qual é a energia do problema? Bom, inicialmente a energia do problema é... outra coisa, para simplificar a vida, porque senão fica muito complicado,
Então eu vou, embora isso não é necessário, eu vou imaginar a massa 2 aqui no chão, a hora que eu soltei. Aqui está a massa 2. Tá bom? Então ela tem energia potencial 0, a massa 2, vamos dizer. Só para simplificar. Então, tudo que eu tenho aqui no momento é M1G. H. Essa é a energia inicial do sistema. A hora que isso aqui andou de uma certa distância, onde a massa 1 chegou até uma posição Y, a massa 2 também deslocou de uma quantidade que é H menos Y, não é verdade? Então eu tenho agora uma energia, não é? Que do ponto Y, quando essa massa aqui estiver no ponto Y, que ela é o nosso referencial, ela é igual a M1 GY, que é a energia potencial da massa 1. Ela tem a massa 2 agora consumiu uma parte de energia potencial, portanto ela tem também energia potencial, portanto é M2G vezes H menos Y, que a soma toda tem que dar H, né? Então isso aqui andou Y, tá certo? Então isso aqui se isso aqui desceu H menos Y, isso aqui subiu H menos Y, só isso. Mas eu tenho outros componentes aqui que eu tenho que levar em conta. Eu tenho a energia translacional das duas massas, que andam com uma certa velocidade v, e eu tenho a energia de rotação da roldana, que, como nós vimos, é meio de m vezes ômega ao quadrado, mas aqui o ômega está associado com a velocidade através de v igual a r ômega, portanto isso aqui fica meio de I, vou colocar I nessa primeira, que é o momento de inércia da roldana, vezes V quadrado sobre R quadrado. É isso que eu tenho. E essas duas expressões têm que ser iguais, porque a energia se conserva nesse problema. Futuro nós vamos colocar atrito, vamos fazer tudo isso quando a gente aprender alguns novos conceitos. Agora eu tenho que igualar essas expressões para poder resolver o problema, tá certo? E só para facilitar, no lugar do I, eu vou colocar meio de M, então é meio de M R quadrado V quadrado sobre R quadrado, o R quadrado cancela e fica 1/4 de mv quadrado. Então eu vou substituir esse termo por 1/4 de mv quadrado. E igualando as duas expressões, eu tiro a velocidade. Opa, aqui é um v quadrado, né? Energia cinética, tá faltando v quadrado. Aqui é a energia cinética das massas, translacional, esqueci do v quadrado. Então, somando tudo isso, igualando, nós tiramos que v é igual. Você pode fazer a conta, é uma conta fácil de ser feita, inclusive, né? Não é tão complicada assim de ser feita. Ela vai ser igual a 2 vezes M1 menos M2 vezes GH tá certo? Mais M2 menos M1 vezes GY. Espero ter feito a conta correta. Dividido por M1 mais M2 mais M. E aí, claro, esse V é a raiz quadrada disso tudo. É uma expressão grande, mas se você pegar quando essa massa atingir o chão, se você fizer, por acaso, o limite, né, ou na situação de y igual a 0, quando essa massa chegar no chão, se você fizer y igual a h, obviamente dá 0, que tem que dar, é minha condição de contorno, que saiu de v igual a 0. Eu soltei o sistema em v igual a 0. Mas quando y igual a 0, significa essa massa tocando no chão, esse termo desaparece e, portanto, a expressão fica uma expressão mais simples, que é exatamente a velocidade com que a massa bate no chão aqui, tá certo? Então você pode tirar esse termo e você tem a expressão aqui que só vai depender desses termos aqui, e você pode calcular aí com detalhes que você quiser, tá certo? Então veja, quando y igual a h, isso aqui tem que dar 0 porque é a condição inicial.
né? Isso dá sem problema. E quando y der zero, quando essa massa bate, com que velocidade ela bate no chão, que pode ser uma das questões, tá certo? Isso pode ser uma máquina, inclusive, que bate aqui e volta, bate e volta. E aí você pode calcular aqui simplesmente fazendo o y igual a zero. Então você tem raiz quadrada de 2m1 menos m2, que não se esqueça que m1 é maior que m2, dividido por essa soma total. E, portanto, a massa, né, a energia contida na roldana, ela diminui o valor da velocidade ao atingir o solo. Então ele vem mais lentamente, né? Você pode até querer que essa velocidade, você pode até fazer um mecanismo de tal maneira que a roldana que leva energia, de tal maneira que a massa venha lentamente se aproximando do chão, quando é um mecanismo de subida e descida de alguma coisa. Tá certo? Bom, esses são dois exemplos que nós demos, relacionando energia potencial, energia translacional e energia de rotação. Tudo isso que nós vimos não completa a rotação, porque agora nós temos que colocar força na jogada. Por exemplo, eu poderia ter pedido para vocês qual é a tensão no fio aqui. E aí você teria que calcular. Uma forma de calcular a tensão no fio é calcular qual é a velocidade, tomar a derivada, isso é aceleração, mas você vê que é uma expressão complicada para fazer, mas a tensão que está aqui, ela é que está promovendo a rotação da roldana. Então nós temos que introduzir agora novos conceitos que envolvam forças, que é o conceito de torque, que é aquilo que nós vamos abordar na próxima aula. Até a próxima!